Saudações, mortais! Aqui que fala é o grande Buda, o matador de deuses, está online. Ohio. Bom, aqui estamos nós, né? Mais um belo dia no Megamon Global, rapaziada. E vamos, né? A falar sobre, né? Nossas belas novidades para esta bela semana espetacular. Bom, dito isso, é isso. Rapaziada, é o seguinte. O lance aqui, mano, tá doido, né? Muita coisinha agora. Ontem foi o final da Bid War, né? Bid War. Entramos até em live, né? Livezinha no final, pá. Só concluir mesmo lá, pá. Nem fiz 100 mil, queria fazer 100 mil, só que eu teria que ter entrado antes, né? Foi fazer o quê? Ponto faltando 10 minutos, 10 minutos. Não deu pra fazer tanto ponto, né? Pelo que eu vi, eu fiquei uns 78 mil. Né? Consegui fazer 78, consegui fazer 28k a mais, né? Tinha 50 mil já, tal, pá. Ficamos falido de diamante, né? É a força do processo. Mas, mano, é bom, né? Fluidar, né? Conseguimos pegar aí, né, uma strictzinha, que era o que, né, eu estava buscando aí o auge, né? Bom, e nós pegamos nosso grandão aqui, né? Assim, testamos ontem, né? Eu testei aí, né, em live e tal, falei sobre, né, eu dei a traduzida nas skills dele e tal, para o pessoal lá compreender mais ou menos como é que é o esquema do, né, Shin Mega Gallery e tal. Se você ainda não sabe, ou se tem dúvida, né, tem uma review que eu fiz dele, né, sobre as skills dele, no caso. Tem um tempozinho já, mas eu já dei uma atualizada lá. É a mesma coisa, mano. Aqui vamos só falar mesmo, dar uma palestra, né, dele e falar assim os times, né? Porque até então nós tínhamos times teóricos que possivelmente poderia ser bom com ele, mas testar é outros 500, né? A realidade é assim, a teoria é diferente da prática, né? Então vamos, né? Eu aqui estarei mostrando os times e vou mostrar as builds correspondentes, né? Tem um cartaz que eu até um encarte, né, que eu postei já no meu canal aí de postagem. Assim, o básicozinho, né, de build dele, que é runas, chip, os itens, né, que possa ser uma boa opção para você. Então, chega no like e compartilha, né, se você não é inscrito, então peço aí que se inscreva para dar aquele apoio moral, né, para nosso pequeno canal ser grande, né. Eu queria uma metazona, mano, assim, né, minha meta era chegar a 1k, né, nesse ano, mas possivelmente não seja possível, né. Mas, vamos acreditar, né, quem sabe vai que, sei lá, brota aí, né, uma parceria de outros brothers aí, que tem canais também com muitos, né? Quiser assim, ei galera, chega lá aí, né? Segue o cara só pra dar uma moral, né? Tem isso aí também, claro. Mas vamos lá. Bom, para que muitos, né? Para que muitos entendam, o Galed em si, ele é DPS, tá? Em si ele é DPS, primeiramente. Segundamente, ele pode funcionar como um tanque off DPS, né? Então você pode buildar a defesa nele também e deixar ele mais tanque, caso você queira, seja do seu agrado. Se o seu time não tiver tanque, no caso, precisa de um tanque e tal, ele pode, né, fazer essa função de tanque. Claro que com a passiva de 8 estrelas dele, ele meio que se destaca bem melhor com o dano e ele tanca de qualquer jeito, porque praticamente ele tem um imortal, mano, que dura várias rodadas. E, tipo assim, dura muita rodada mesmo, mano. Ontem mesmo em live, cara, ele tancava o Mewtwo, cara. Ele matava o Mewtwo, né? Chegou alguns momentos a matar um Mega Mewtwo e tancar, né, a ult lá do X1 de Shura dele, que são 10 turnos e tal. Então, assim, ele tem sim a chance de, né, de um certo modo dar um counter, né, no próprio Mega Mewtwo, tá? Não que vai ser, né, 100% eficaz, mas já é uma possibilidade, beleza? Então vamos lá. Começando aqui, eu testei ele, né, 4 estrelas, 8 estrelas, por último deixei 11 estrelas, não o Pace Z-Move, tá? Até então o Z-Move dele parece que vai até a passiva, que era até o que eu tava querendo upar, né, não queria nem upar a ult, mano, porque eu não queria gastar tanto dito, mas, né, demos sorte nisso, ponto. Deixamos 11 estrelas para ele ter, né, o máximo aí maximizado, né, suas skills, tá? 4 estrelas ele é bom, Buda? Talvez no início de servidor, se os caras não tiver muitos Pokémon full estrela, ele possa ser útil. Aqui nós não conseguimos ter uma boa perspectiva de visão, porque os caras aqui, mano, é full 12 estrelas, né, o time da galera aqui, e full Z-Move. Então, assim, você jogar um Pokémon 4 estrelas, embora você upe ele e tal, beleza, joguei tudo que eu tinha nele. Ele pegou nem 2 milhões de power, tá? Contra time de Pokémons de 3, né, 3 e pouco, eu acho que ele tancou razoavelmente, ele não tancou muito, né? Pelo que eu vi, ele sobreviveu devido a um Mil Origem, que dá o revive, né? Ele morria, o Mil Origem revivia ele. Um Xerneas, né? Um Xerneas conseguia deixar ele vivo com Link. Então, assim, nesse aspecto, ele, né, de resistir, não resistiu tão bem. Agora, 8 estrelas, quando ele desbloqueia a passiva, que ele ganha a habilidade que eu falei, né? Que é um imortal, né? Praticamente todo Pokémon novo hoje, mano, tem 2 vidas. E não só 2 vidas, além de 2 vidas, ele tem uma imortalidade que dura tantos turnos, né? Que é o grande ápice. Então,
No caso do Galad, ele consegue, né, gerar ali uma imortalidade. Ele cria, né, uma habilidade passiva de espírito de luta, né, ali, ó. Quando receber dano fatal, imediatamente ali, ó, recupera Spirit Fighting em 500 pontos. E retém 1 ponto de HP. Enquanto durar esse Spirit Fight dele, ele não recupera vida e não recupera Rage, né, pelo que eu vi, eu acho. Né? Será que é Rage? Não, acho que é só vida, né, mano? Deixa eu ver ali, pá, tal, vida, né? Não fala nada de Rage, não. Pronto. Só que no caso... Não, ele fala mesmo de Rage, ó. É porque ele converte a Rage dele nesse Spirit Fight. Todo dano que ele tomar, né, Skill Ultimate, ele vai gastar 100 pontos desse Fight Spirit justamente para tancar o dano. E vai deduzindo. Quando ele chegar a 0, né, 0 pontos, ele acaba morrendo. Então, praticamente, mano, dependendo dos Pokémon, ele consegue usar esse espírito de luta dele para ficar tancando danos. E dependendo da probabilidade, mano, ele levar 5 hits seguidos, dependendo do seu time ficar vivo no momento em questão, é muito difícil, tá? É difícil uns caras tipo, focar 5, né? Vamos supor 5 Pokémon do cara, né? Que vivos, que é uma coisa que talvez, né, não seja possível, mas quem sabe ele sobreviva e tal, e bata neles consecutivamente. Então, ele morre até que rápido. Tirando isso, ele tanca muito. É justamente a passiva que mais tanca o Mega Mewtwo, pelo que eu vi. Então, assim, muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Tá? 8 estrelas pra mim, ele já fica joinha. 11 estrelas é pra você querer ele dano. Então, vamos supor, Buda. Então, eu posso usar ele 8 estrelas como tanque. Possivelmente, caso você precise, óbvio. Mas, tô precisando de mais um dano. Ele DPS é muito bom, mano. Os contra-ataques dele é estilo Solgaleo. Só que o Solgaleo tem que apanhar pra bater. Ele, no caso, ele tem uma passiva melhor. Antes dele levar o dano do Pokémon, ele já ataca. E ele tem a passiva de ataque melhorado. Ou seja, ele pode atacar o alvo até 2 vezes seguidas. E se vocês tiverem, né, visto a minha live ontem, vai ver que o ataque básico dele é a grande fonte de dano dele. Então, praticamente, ele ataca o inimigo, causa dano, aumenta a defesa dele 20% e o ataque por 2 turnos. Legal. Só que ele faz um lance bacana aqui, ó. A cada 3 ataques básicos, o próximo ataque básico causa o dobro de True Damage, ou seja, causa um dobro de dano verdadeiro. Então, assim, ele vai ser atacado, ele atacou, contra-ataque, contra-ataque. Aí o terceiro contra-ataque, ele já causa o dano. Causa um dano elevado. Então, assim, a passiva dele funciona muito bem com o ataque básico dele. E ele causa muito dano, tá? Muito dano mesmo. Então, ele na forma dano, ele vai causar muito dano ao seu favor, beleza? Muito interessante. E, né, se você tiver dúvidas sobre a passiva principal dele, que se chama contrato, né? Que ele faz um contrato com um aliado, né? No caso aqui, ó, tava testando aqui no pesadelo, mano. Tá? Contrato. Então, assim, ele faz o que nesse contrato? Ele entra em parceria com um Pokémon aleatório, entre aspas, se você não tiver psíquico ou lutador no time, então vai ser aleatório. Sendo o mais forte no ataque, em requerimento de ataque físico e mágico. Então ele faz um contrato com esse Pokémon. Ele vai aumentar a defesa dupla desse Pokémon, a resistência e a redução de dano. E toda vida que ele efetuar um ataque, ou esse Pokémon ser atacado, ele vai convidar esse Pokémon para atacar, né, juntamente. Um contra-ataque, né? Então é bem da hora, certo? Se for psíquico no time, ele vai chamar o psíquico para bater com ele, tá? Ele vai sempre estar convidando o psíquico para dar o ataque básico junto a ele. Se for um lutador, ele acredita que prioriza o lutador, mas lá deixou bem restrito que vai priorizar o que tiver maior ataque. Então assim, Buda, então ele funcionaria no time psíquico? Em tese, sim. Porém, no time lutador, eu acho que ele ganha mais força, né? Ainda mais para quem tiver o Zamazenta, que é um tanque bolado. Todo mundo sabe, né, que o Zamazenta é o melhor tanque do jogo atualmente, embora ele esteja bugado em uma certa passiva, mas ele continua tancando absurdamente. É o melhor pra tancar o Mega Mewtwo, praticamente. Quem tá em live ontem deve ter visto isso, né? Porque o meu Mewtwo cismou em estar no Zamazenta, que, meu amigo, era surreal, cara. Né? Tipo, é o que é o famoso, né, mano? É azar do azar, né, cara? Mas assim, ele bugou, mano. O meu Mewtwo bugou de um jeito que ele não parava, mano. Assim, eu testei o quê? Umas 4, 5 lutas, velho. Todas elas, ele focava o ult no Zamazenta, mano. Todas, todas. Sendo que, né, é aleatório, entre aspas, né? Aleatório, parece que não é. Mas o ult dele é aleatório. Além de, como eu poderia dizer, além do mais, ele tinha, né, 5 alvos que ele poderia matar, né, 5 alvos que ele poderia matar. Claro, tinha uma origem lá que é muito difícil, mas ele full buff, ele mata. E ele lutava no Zamazenta, né, simplesmente assim, tipo, sei lá, mano, trollada, né, trollada total. Mas isso acontece, né, às vezes o jogo não quer que você ganhe, aí não tem muito o que fazer. E aí seria, né, o ápice aqui, os dois pro time lutador. É o interessante, né? Então, assim, nós estamos na perspectiva atualmente, né, meses atrás, de time Ghost. A maioria usa time Ghost, né? Então, a maioria vai sair do time Ghost, ou vai deixar de fazer, ou continua fazendo, porque ainda continua sendo um time favorável, um time fácil, né, de fazer, um time balanceado em termos de passivo e dano, tá? Ele tem um invisível, que é o grande, né, é o grande forte do time até então.
até o momento que começar a aparecer outros Pokémon que consiga acertar, né, o invisível, você não bloquear o invisível do time, aí sim o time Ghost acaba caindo muito de rendimento. Mas por enquanto só o Mega Mewtwo mesmo e o time Fufada consegue, né, dar um trabalhozinho, uma canseira, ou até lidar muito fácil com, né, os Ghost. Mas aí você pode fazer as, né, modificações no time Ghost tal para, né, se adaptar, tá, contra os times até então. Que é o famoso fantasma lutador, né? A galera sai do fantasma psíquico para o fantasma lutador. Beleza? Beleza, beleza. Pronto. Aqui vai ser o ápice. Ah, por que usa Mega Gardevoir com o Shining Gallery? Bom, ele tem uma passiva em conjunto com a Gardevoir, tá? Normalmente, ele causa sangramento a cada ataque básico, né? Tem esse ponto aí. O sangramento dele causa muito dano e corta a cura, pra quem não sabe. Com a Gardevoir junto a ele se melhora. Praticamente, eles dois ficam imunes a sangramentos, fica imune a lagrimejar, que é um tipo de sangramento mais forte, e ao mesmo tempo eles ganham aumento de resistência, né? Resistência a debuff, a controle, essas coisas, né? Então assim, os dois juntos fica muito bom, fica muito forte até então. Praticamente ele fica protegendo ela, cara. E o Zamazenta protege o time no modo geral com escudo, claro. E o escudo vai, obviamente, fortalecer muito o Gallery. Ah, mas eu poderia botar o Gallery atrás do Zamazenta, assim eu deixaria ele mais forte e tal. Mano, não fica tão bom, porque, como eu disse, a passiva principal de dano do Gallery é sofrer ataque para contra-atacar e causar dano. Então, se tiver o Zamazenta na frente dele, ele vai ficar protegendo o Gallery toda hora. E o Gallery não vai conseguir atacar os alvos e causar dano, que deveria, né, ser o auge dele. Então, praticamente, ele seria um outro Pokémon aí para ser colocado na frente. Claro, pode usar na backline? Pode. Porém, não recomendo atrás do Zamazenta, né, devido a isso. Porque senão o Zamazenta não vai deixar, né, ele ficar batendo, praticamente, tá? Então, tem esse lance. Tipo assim, ó, bota aqui pra vocês verem. Dá um challenge aqui. E aí vocês vão entender um pouco aí sobre, né, o esquemazinho dele. Ó, viu? Ele vai ficar tancando, né? Aí ele vai lá, contra-ataque, pum, vai batendo. Pronto, quando um alvo tentar focar um dano nele, ele vai dar um contra-ataque. Beleza. Ó, skillzona, ultzona, né? Causa muito dano. Eu acho da hora, mano, que ele entra no modo... A ult dele é muito foda. Que ele entra no modo... Embanhar, né? Embanhar. Ele fica com a espada embanhada e ele retém um turno. Ele altamente buffa a defesa dele, evidentemente. Aumenta muito o dano dessa defesa, né, dele. E no próximo turno, que ele for fazer uma ação, ele dá um ultimate. Então assim, ele acerta tecnicamente a frontline inteira, tá? Ele acerta a frontline inteira. Mas assim, Buda, mas e aí, como é que fica o esquema? Ele causa um dano bom? Até que sim, por causa do sangramento dele. Por quê? Ó, tá aí, ó. Tá vendo que ele deu 2 ataques seguidos? Isso porque ele deu o predict. Então assim, antes do alvo dar um ataque nele, se ele tiver com uma passiva ativa, ele consegue dar o predict. Até no máximo 3 contra-ataques, se eu não me engano. Não, são 2. Ele dá 2 contra-ataques seguidos, ó. Beleza? Depois ele faz a ação dele normal e buffa normalmente o ataque dele. Então praticamente, mano, ele consegue estacar muito rápido. E a ultimate, cara, dele dá dano pra caramba. Até então é single target, né? O primeiro o dano da ult. Agora o segundo ele já acerta uma linha, tá? Ele foca numa fila, numa fileira. E causa um bom dano até então. Se você deixar ele 11 estrelas, e se ele tiver com Gardevoir no time, né? Ele consegue ultar em área. Na verdade, eu acho que não precisa nem da Gardevoir. Mas o lance de usar Gardevoir é justamente para deixar ele imune, né, aos debuff, né? Melhorar os debuff dele. Fora que a Gardevoir, na ultimate dela, ela também gera sangramento, tá? Então assim, 11 estrelas, ele consegue, né, causar um dano maior, claro. Vai dar a passiva bufada. Vai chamar 2 lutadores do seu time para lutar junto, bater no caso, né? Acho que é lutador ou psico, né? Ele ulta, chama 2, né? Psico ou lutador no teu time para dar um ataque lá básico nos alvos. E aí, ele entra no modo embanhar. No próximo turno ele dá um dano em área. E causa muito dano, certo? E imediatamente, ele consegue estourar todos os stacks de sangramento que os alvos tenham. Então assim, ele na frente vai tomar muito dano, vai bater em todo mundo no contra-ataque dele e tal, vai causar sangramento, vai causar bleed. E quando ele conseguir ultar, né, e ativar o efeito, né, dele da espada embanhada, ele vai causar um estouro de sangramento, que vai causar um dano bem alto, tá? Se ele for, né, devidamente bem upado, claro, e puxado pro dano, beleza? Bem isso aí. A build dele, né, até então. Vamos ver aqui. A natureza, mano, eu consegui dessa pegar o Nagautlin, né? Que perde defesa mágica para ganhar ataque. Então assim, você pode colocar Adamante, pode colocar o Julie ou Knife, caso você queira ele rápido, né, ele veloz. Eu não sei se é bom veloz, talvez seja, né, para ele poder ultar mais rápido, né, tal, bater na frente do time inimigo, talvez seja mais interessante. Ou você pode deixar ele tanque. Tanque eu não acho tão interessante, tá? Pra mim, ou dano ou speed eu acho que é a melhor opção pra ele. Beleza? Aí você decide, né? Lembrando que o dano dele é ataque físico. P ataque. Então não coloque SP ataque dele, certo?
Caso você não consiga nenhuma dessas, né? Tipo, natureza que aumente, né? Se você, se eu quero neutro. Eu posso deixar neutro e tal. Pode. Fica até como uma melhor opção. Uma melhor opção aí pra você. Deixa eu ver. O item dele, né? Até então, um item de dano, caso você tenha. Dos épicos, eu posso recomendar o Metal Quack, caso você não tenha, né? Lendários aí. Um Metal Quack seria uma opção. Isso aqui, o Power, né? Também ele aumenta o crítico hit, né? Pode ser uma opção de dano. Não é tão interessante, mas caso você não tenha, é uma opção. Pode usar a King's Rock, ou pode usar a maçã, caso você queira ele mais resistente, né? Que ele dure mais na partida se curando, né? Mas pra dano, Metal Quack, tá? Pra mim, eu acho que dano ele, ou esse, é uma opção aí. Show de bola. Aqui tinha outro item, mano, né? Porque o jogo ainda não foi adicionado, né? Mas se eu não me engano, tem um outro item épico. Isso aqui, ó. Essa luvinha aqui também seria muito bom nele, cara. É porque não sei porque o jogo não atualizou ainda lá o Draw, mano, pra liberar esse item aqui, ó. Porque ele é muito bom, que ele aumenta tanto o ataque como o ataque físico como o ataque mágico. E aumenta o crítico, né? A chance de crítico e o dano crítico aí dos Pokémon, cara. Esse item aqui é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Tá? Dentre os, né, duas coisas, isso aqui é bom, mas só funcionaria em Pokémon tipo Ash do Pikachu. Mas funcionaria em outros Pokémon de SP ataque com controle, que precisa, ou dar controle, né, no caso. Seria também funcional. Esse aqui é bem complicado de se usar, mas serve pra Pokémon tanque. Isso aqui é pra quem faz muito PVP Arena. Ou você tem que fazer, se não me engano, 1.200 pontos lá, ou é 800, pra desbloquear e poder comprar na loja. E esse aqui é um item raro que não vem, né? Só pega no início ali de servidor, que é a pena do Ho-Ho, né? Que é pra quem consegue ficar entre os top 3, eu acho, de power no início do servidor. Aí ganha essa pena. E depois daí, mano, eu acho que não tem nenhuma outra forma fácil de ganhar. Eu lembro que teve um evento muito tempo atrás que dava facilidade de conseguir esse item. Até então eu peguei até vários itens desse, né, naquele evento, cara. Mas nunca mais esse evento retornou. Então é isso. O pessoal perguntava se funcionaria o item do Solgalho, porque o item do Solgalho funciona em Pokémon que dá contra-ataque, né? Contra-ataque, no caso. Ele aqui aumenta a defesa. Mano, não cheguei a testar, mas não sei se funciona, tá? Tecnicamente, ele aumentaria, né, a defesa, né, do usuário quando desse contra-ataque. Até 3 vezes. Não, na verdade, a cada 3 contra-ataques que o alvo dá, ele ganharia um aumento de defesa, né? É isso. Mas a passiva principal dele, pelo que eu vejo aqui, ó, que é o que gera escudo, ele só funciona em Pokémon Metal. Ó, para estilo tipo, né? Então, praticamente não ia ficar muito bom nele, porque você não ia usar a passiva completa do item. Então, assim, não recomendo muito não, tá? Item tanque. O Sturdy Bill, pra mim, eu acho que é a melhor opção, tá? Para tanque, certo? Outra opção, talvez um Immortal Shield, caso você queira ele muito resistente. Um Rogue Power, né? Sempre funciona, geralmente no tanque. Ou a Máscara do Professor, talvez também possa ser uma boa opção, caso você tenha, tá? Deixa eu ver... Porque não tem muito item de tanque tão bom, né? Eu acho que seria só isso mesmo, mano. Eu acho que pra mim só o Stut Bell aqui seria a melhor opção. E o Rogue Power. E no máximo do máximo, talvez o Mortal Shield, que é pra deixar ele mais resistente, né? Fazer ele sobreviver mais tempo, tancar muito mais, né? Tirando isso, eu acho que o resto não é muito usável. De dano, pode ser um Immortal Shield, eu recomendo. Um Immortal Sword aí, né? Serve muito bem. O colar que eu tô usando, né? Também serve muito pra ele melhorar o dano. Mas eu testei, mano, os dois aqui, cara. E tipo assim, o colar ele causa um dano melhor, porém é se gritar. O Sword Imortal, pelo que eu testei, ele mantém um dano quase igual, porém ele crita mais. Aí dá muito mais crítico, fora que ele fica muito mais veloz. Então, os dois itens é muito bom. Deixa eu ver se tem outra opção. Também tem aqui a Fire Claws, né, que é a garra de fogo. Eu testei também. Dentre os dois ali acima, ele aqui é o que menos causava dano, mas... Se você usar algum Pokémon de Fire no time, talvez ele seja bom, tá? Por quê? Porque o item aqui, principalmente, ele aumenta o ataque físico. E aumenta o roubo de vida, que é interessante. E faz os alvos causar... É o alvo que tá usando, né? Ele causar burn, queimação. Então, assim, ele já causa sangramento. Com esse item, ele ia causar queimação também. Então, ia ser 2 tipos de dot no alvo. Que talvez seja interessante, tá? Mas ele tem, né, um aumento temporário de aumento buff crítico, né? De 22,5%, é interessante, e um roubo de vida elevado para alvos que estão com queimação. Então, tipo assim, esse item é só bom se você usar um Pokémon de fogo, né? Tipo um Victini, um PG, né? Que dê queimação nos inimigos, porque aí os alvos com queimação vão tomar mais crítico, né? Dele. Então aí sim, talvez
essa garra consiga ser uma boa opção. Mas eu acho muito difícil. Fora que é um item antigo, acho que muitos jogadores novos aí, iniciantes, não devem ter esse item, então eu acho que não chega a ser uma boa opção. E dos antigos, mano, o melhor é o Colata, então. Esse aqui, o Immortal Sword. E o próprio item dele, que ainda não foi adicionado. Eu acredito que talvez próxima semana deve estar, né, sendo colocado aí, igual o Zamazenta foi. Tá? O Zamazenta veio na bid e tal. Passou mais ou menos 2 semanas pro item dele chegar. Certo. E o item dele eu achei muito bom, tá? O item dele tem uma passiva muito boa, cara. Deixa eu ver. A Strength dele é de psíquico, então tomem cuidado aí. Infelizmente aí vai dar trabalho pra ele. Vamos deixar aqui, maximizar isso. O pau que dá, né? Pronto, devagarzinho vai indo. É a Strict Dark, né? Negruzão aí. Bolado. Free chip, mesmo esquema. É o mesmo chip do tipo psíquico, que é o grande problema, né? Porque fica muito psíquico, cara, no time, né, doido? Mano, free chip aqui, ó. Né? Praticamente eu uso Mewtwo, Gardevoir, Origem. E agora ele, né? E de quebra eu fiz aqui 2, né, para teste, que é o Celebi, Soul Galho, mas eu posso entrar entre outros aqui, mano. O que eu der vontade, cara, dá pra usar. E praticamente, ó, é muito psíquico, mano. Aqui que você pode usar, eu gosto do Soul Galho, mas é difícil usar ele atualmente. Tem o Upa, tem o Necrozma, tem a Lunala, né? Então, assim, é muito psíquico, mano. E fica difícil, né? Porque não dá pra dividir pra todo mundo, a menos que você queira deixar todo mundo fraco pra, né, dividir ali. Dito isso, é isso. O bonde dele eu acho que é bem simples, né? Tá, então, só precisa do... Caraca, doido. Mas assim, bem da hora, né? Esse Pokémon aqui talvez seja mais difícil pegar, mas eu acho que quem é da antiga deve ter, né? Que é o Virizion, né? Eu não lembro, ele viu muitas vezes de tipo de evento e tal, mas tem no Red Draw dele já. Tem um Red Draw, na verdade, ele, né? Então acho que todos os Pokémon aqui são fáceis, né? Até então tá no jogo, dá pra pegar geral já. A menos aqueles que chegaram atrasados e perderam os Zamazenta. Aí não tem muito o que fazer, não. Ou chegou atrasado e perdeu a Feromosa, né? Feromosa que veio na bid do Meu Origem, né? Veio na bid do Meu Origem. Então, possivelmente, mano, vai demorar um pouquinho pra ela retornar, tá, rapaziada? Né? Aqui esses 3S foram os bids consecutivos. Feromosa no Meu Origem, o nosso Buzzloy, o mosquito aqui, né? Foi na bid dos Zamazenta e o nosso Ursão agora na bid, né? Do Galed, tá? Então, bem da hora. Inclusive até o meu, né? O meu tá equipado pra testar. Fazer os testes aí com eles. E deixa eu ver. O chip, né? Deixa eu ver. Não tal aqui, não tem muito o que dizer. Perfeito não. Potencial também não. Bom, o chip, né? O chip, no modo geral, eu acho que de dano seria uma boa opção. Agora, se você quiser tanque, também serve, né? Eu acho que qualquer opção de tanque funcionaria nele. Eu acho que qualquer uma. Pra mim, não tem muita diferença, não. Deixa eu ver. Bom, pode ser um Tortoise, funcionaria nele. Poderia ser um Felicity, né? Que é o Felicity Shield, que gera escudo. Toda vez que ele fizer uma skill ou uma ultimate, ele vai gerar um escudo de acordo com 17% da vida máxima dele. Então, é interessante. O Snake Soul eu recomendo mais para suportes, né? Suporte assim, no modo geral. É interessante também, né? Aumenta a resistência crítica e a redução de dano, né, do Pokémon ali. De dano, mano. O Frog Thorn, né? Eu acho uma opção muito boa, já que ele não pode morrer com facilidade, né? Ele tem imortalidade, tá? Então, para cada 1% de vida perdido, o dano, né, vai aumentar. E o dano da Ultimate, né? Com o Frog aqui. Então vai causar um dano, né? Mesmo quando ele estiver com a vida bem abaixo, vai aumentar o dano dele, na realidade. E pode ser interessante. O outro seria o Lane Wolf, que eu acho que é o mais usado para DPS, então. Porém, ele é aquilo, né? Ó, aumenta 20% o dano, né? Da skill, damage, quando o alvo tá acima de 50% de HP. Então, assim, é um item, né? Mais ou menos. O cara, quando tiver com a vida acima de 50%, vai causar um dano sempre alto. Quando abaixar isso, acaba, né, perdendo o efeito. Então você não causa dano extra. Mas é bom para iniciar dano, né? Então funciona nele porque ele vai dar muito ataque. Então ele vai contra-atacar ao mesmo tempo. Vai causar dano ali nos alvos tecnicamente com a vida cheia sempre. Tá? Então ele sempre vai ter um dano mais elevado. O outro seria, né, o Fire Dance, caso você queira ele dando crítico. Né, esse item é focado para Pokémon de crítico e dano crítico. Não recomendo muito. É interessante Pokémon que causa crítico com facilidade. Né? No caso, eu poderia usar o Urso. Né? Esse aqui no Urso, mano. Porque ele aumenta o crítico damage. Né? E dobra. Mas ao mesmo tempo não funcionaria. Porque ele dobrando, né, caso não cause crítico, ele dobra o crítico e o dano crítico seguinte. Só que o Urso, na Ultimate, é 100% crítico. Então, tecnicamente não funcionaria muito bem. A menos que contasse o buff quando ele usasse o buff de skill dele, que ele aumenta mais ainda o dano crítico. Aí, somado com isso aqui, possivelmente o dano crítico tecnicamente seria maior, né? Mas eu não sei se funcionaria assim, eu teria que testar isso aí, essa teoria. Beleza? Então eu tô usando assim, 4 Lane Wolf e 2 Fear, né? Que é o que eu tenho sobrando. Então eu uso, né? Você pode usar qualquer outro dos dois aí, tá? Você pode usar os 4 Lane Wolf se quiser, né? Ele puxado pra dano, pode ser outra opção.
Pode ser 2 aí, Sacrifício, Felicity, qualquer coisa, mano. Contanto que seja 2 pra, né, você ativar aqui, ó, meio bônus, tá? Que é o básico aqui pra poder ganhar pelo menos isso aqui, ó. HP, ataque, físico, ataque mágico, ou se não, se for, né, no caso do Lane Wolf, que é o de DPS, você ganha, no caso aqui, ó, 9% de ataque mágico ou físico. Não ganha HP, tá? Então possa ser bom também, beleza? Dito isso, é isso. E sobre os times dele, né? Times aí que possivelmente, talvez, né, possa funcionar, seria Psíquico Fada ou Psíquico Lutador. Ou até então, futuramente, né, já dou aqui a palestra, Lutador Água, né, aquático. Eu até tava falando sobre isso no, né, ontem na... como é que eu poderia dizer? Ontem em live, né? Que possivelmente a baleia volte ao auge, tá? A baleia zona. Quando chegar o Keldon, porque o Keldon é água lutador, tá? Então a baleia bufa muito ele, assim como ela fazia com a Ash Ninja. Tem a possibilidade de usar o time água novamente? Tem. Você poderia testar, ver se seu time água possa ser, caso você tenha upado também, possa ser usável, tá? Caso não, aí não tem muito o que fazer, mano. Mas, assim, usar tipo um triozão água, ou se não 4, ou se não full, interessante. Eu penso em testar, né? Testar o time full com o Keldon pra ver se faz diferença. Mas eu acredito que com o lutador ele se destaque melhor, né? Você mistura ali os dois, tá? Bom, então vamos lá. Aqui é um time fada, tá? Que eu, né, falei ontem, um time fada, psíquico, né? Um pouquinho lutador, mas só tem ele de lutador. Com os Amazenta talvez tivesse mais lutador, né? Seria mais puxado pro lutador. Só que como não tem um outro lutador principal nesse time, não faz muito sentido, beleza? Então, assim, praticamente ele vai buffar a minha... Ele, eu acho que 11 estrelas ele consegue buffar até 2, né? Ele chama até 2 Pokémon pra bater. Então, possivelmente seja o meu Origem, ou se não HD voar. Ele vai focar mais no HD voar, porque o HD voar acho que vai ser a maior dano, né, de psíquico no time. Tá. Caso não use o Mega Mewtwo. Se usasse o Mega Mewtwo, pode ser no canto da Adiance, caso você não tenha Adiance, né, tenha focado nele. É uma possibilidade aqui você usar, tá? Tem chance, muito bom. É um fada lutador, né, barra psíquico, né, os 3 é imbuído. Pode usar uma Adiance no canto da Maguerna? Pode. No canto da Shen também pode. Né? E vai ser opcional seu. Só que tem aquilo, né? Adiance eu acho muito bom com o Tiranitar. Né? Porque o Tiranitar ele tem uma parceria muito boa, cria as paredes e tal. Né? Faz as paredes e atrapalha muito o time inimigo. Então aí você tem que pensar muito bem. Né? Tipo, Adiance no canto da Shernias. Né? Caso você queira usar o Tiranitar ou tenha um upado, poderia ser no canto aqui. Tá? Também daria certo, funcionaria bem. Certo? O meu origem é dar suporte pro teus psíquico. Tecnicamente reviveria o mais forte, ia ficar entre a Adiance e o Mewtwo, depende de quem você melhor upar, né? Se tiver mais upado, evidentemente vai ganhar um revive, e o outro psíquico aleatório, ou vai ser o Galad ou vai ser sua HD voar, depende de quem morrer primeiro entre os dois, tá? Então ele vai reviver um desses dois. E teria aqui a Adiance de suporte barra dano, para ajudar no dano, proteger teu time com os escudos. Vai ter, no caso, só o Tiranitar e HD voar para buffar o escudo dela, então entenda que o escudo dela nessa situação não vai ser tão provedor pro seu time, não vai ajudar tanto, mas é uma defesa a mais. Beleza? Por isso que até então, né, em vez do Tiranitar, a opção do Xanias pode ser mais plausível, tá? Porque ele vai, né, aumentar a resistência total do seu time. Ah, mas eu não quero, tem uns Amazenta, tá, bolado. Então mete os Amazenta, mano. Se você tem uns Amazenta, você usa os Amazenta no canto aqui, ó, na frente do Mewtwo, protege ele, ele vai carregar seu time tranquilamente, tá? Aqui já fica um lutador barra fada, né? Barra psíquico, né? Acaba emendando os três, né, as 3 tipagens ao mesmo tempo. Pode ser interessante, tá? Aí a opção de Gardevoir já sai muito, o Tiranitar já fica opcional, o Shine já fica mais opcional, tá? Dá pra colocar ele em outros cantos? Talvez, né? Mas sempre tem que ter um psíquico ou lutador principal pra ele, né? Ficar gerando um contrato e ele poder fazer, né, o que ele foi feito pra fazer, que é contra-ataque ambulante, tá? Então sempre vai ter opções. Ah, mas assim, é obrigado a usar Gardevoir com ele? Até que não, tá? Mas eu acho da hora porque vai deixar ele imune ao sangramento, né? Então assim, claro que muitos outros vão usar ele também. Então, mano, vai ganhar tecnicamente o melhor ou mais upado, certo? Mas se você tiver ela aqui, mano, é uma ajuda que você dá a ele, né? Tanto no controle como, né, na resistência. Beleza? Mas pode sim, caso você não queira Gardevoir, pode ser um Xerneas, pode ser um Tiranitar, tá? Pode ser a Maguerna, né? Vai depender muito do que tiver ao seu alcance, beleza? Ah, mas eu tenho um Necrozma e tal, né? Será que o Necrozma vai sair? Assim, pra mim o Necrozma já saiu de lance, mano, quando chega o Mega Mewtwo, porque o Mega Mewtwo quebra ele no meio. Mas é uma opção ainda, né? Ele funciona no termo de travar, matar, né? Arrancar uma vida pelo menos do Mewtwo. Então assim, você usa ele, o Necrozma tecnicamente é usar de sacrifício, né? Basicamente isso. Porque você vai usar ele para matar o Mewtwo vai matar ele, né? Evidentemente. Porém, ele já não vai ter o revive. Então, dependendo aí do seu time, né? Consegue matar o Mewtwo com mais facilidade, tá? Porque você sempre tem que ter pelo menos uns 2 DPS, 3 DPS forte aí, né? Pra lidar contra o Mega Mewtwo, mano. Porque é aquilo, né? Tipo, o bicho morre, mas não morre, né? Ele morre, ainda leva 1, ainda sobrevive, leva o seu DPS e ainda pode ter chance de matar teu time. Então você precisa de um outro DPS forte para conseguir lidar com ele, certo? Necrozma consegue fazer isso, né? Você usa ele de sacrifício, tá? Basicamente, beleza? Então vamos lá.
Aqui seria uma das melhores opções, eu acho que é o que a galera vai mais usar, né? Tecnicamente. Se não tiver dinheiro, claro que vamos usar Shernias ou Magerna, vai ser mais opcional, né? Mas acredito que o Shernia se adapte melhor. Pode usar o Celebi também? Se você quiser um suportezinho, tipo, dar uma vida a mais pro seu time, é muito bom, é interessante, pode ser que funcione. Mas fica aquilo, né? Muito psíquico no time, então tome cuidado. Caso você não tenha um Mewtwo, então sim, pode ser uma opção usar o Celebi, beleza, rapaziada? Fiquem com isso em mente, tá? Então, deixa eu ver se pode ter outra opção. Não vejo, né? Talvez futuramente, né? Mais pra frente, quando chegar mais Pokémons, aí nós acabe indo mudando, né? De acordo com o que vem, nós pode ir alterando e testar outras opções. Mas, até então, essa daqui eu acho que vai ser uma das mais usadas, tá? Acredito firmemente, forte. A princípio. E deixa eu ver. Sobre o Keldon. O Keldon, mano, vai ser né? Você vai ter que escolher entre lutador, ou tentar misturar um pouco aí. Por quê? Se você não tiver, né, o Mega Mewtwo, o Keldon, né? Pode entrar, tipo, o Keldon entraria no canto do Mewtwo como dano, mano. E o Zamazenta protegendo ele. É uma opção, tá? Uma opção plausível. O DPS do Keldon é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Então, tu vai ter aqui o Galid, o Zamazenta pra buffar ele, tá? Deixar ele mais tanque e tal, resistir o suficiente pra ele poder, né, causar um dano massivo bem alto. Só que aí, tu vai ter a opção de usar a baleia, se quiser, né? Buffar mais ainda o seu Keldon, deixar ele bem mais, né, broken. Você pode usar a baleia, aí você tem que escolher. A baleia ou vai entrar no canto do meu origem, que eu não acho tão viável, ou no canto da Diança. Então tu tem que escolher, se eu quero Diança, tem um escudo e tal, beleza, mas nesse time aqui, mano, eu não acho o escudo tão bom, porque só tem HDVA buffando o escudo. Então pra mim ela já cai muito de rendimento, beleza? Cai muito de rendimento. Então a baleia ali entra no canto dela, tá? Poderia entrar no canto dela como um tanque auxiliar, beleza? Então ia ajudar, né? Ia ajudar o seu Keldon, né? Ia melhorar a velocidade do time no modo geral, ia também purificar o seu time, ia tirar debuffs, né? Controle simples, né? Ela ia estar ali tirando os stun, silence, essas coisas assim, controle mais simples, ela consegue purificar. E, né, ia purificar também os debuffs, né, que possa ser retirado do seu time. Então ela serve como, né, um cauterizador aí de debuffs. Mas ela tira o sangramento do Galad e tal? Não, ela não consegue tirar o sangramento do Galad, tá? Mas ela tira outros tipos de debuff, tipo redução de defesa, de cura, de ataque, essas coisas, né? Pra não deixar seu time tão nerfado. Então vai ser uma opção aí também futuramente, né? Quando o Keldon chegar, eu acho que no final desse mês, né? No final do mês, ou no meio do mês, na realidade, né? Mais ou menos. Ele deve estar vindo, aí vai ser mais uma opção aí de DPS, né? No modo geral, beleza? Aí, mano, vai começar, né? Ter modificações, né? A galera vai começar a usar outras coisas. Então, tudo é possível. Então, assim, começa a entrar uns times que você não, né? Umas opções que você tecnicamente não é obrigado a usar um Mega Mewtwo. Mas, lembrando, Mega Mewtwo, quanto mais opção de lutador entra nos times, mais forte ele se torna. Porque aí o time dele começa a crescer. Então, ele como DPS principal, qualquer lutador que entra no time, mano, pode tornar ele brutalmente mais forte, tá? Então, né? Essa aí, né? As conspirações, as teorias, né, que eu estou disponibilizando para vocês hoje. Depois eu vou ver, né? Testar os times aí e tal. Testar as opções, fazer um vídeo, né? Que aí eu já faço separadamente um vídeo de review de times, né? Testando os times e tal. Com o Galad para ver assim quais são as melhores opções aí, né? E vocês terem uma base melhor. E hoje aqui temos um super, né? Aqui, Mil Origem, com Gardevoir, né? No Red Draw, rapaziada. E assim, os dois são ótimos Pokémons, tá? Não dá pra dizer assim quem é melhor aqui. Vai depender muito do time que você tá usando, porque os dois trabalham muito bem junto, né? Tipo, o Mil Origem é um Pokémon belo, então ele funciona na passiva de Beautiful da Shining Gardevoir. Ou seja, a Gardevoir fica mais resistente, ganha mais dano, ganha mais controle. E o Mil Origem serve também de escape, né? Revive a Gardevoir, porque ela é psíquica e tal, né? Como eu expliquei aqui nos times, ele tem uma utilidade muito grande. Tanto nos times gerais, mas ainda com o time psíquico, né? E fora que os dois têm os melhores controles, que eu já falei, né? Citei em outros vídeos, que é os únicos controles que consegue parar um Mega Mewtwo, que consegue parar um Zamazenta, tá? Os controles deles são muito fortes, controle dominante, né? Abalando corações. Então assim, qual dos dois? Se possível os dois, mas assim, o Mil Origem ele tem mais função, porque ele é um suporte tanque, então ele ajuda, né, o time defensivamente bem melhor, tá? E o controle dele também é bem mais chato. A Gardevoir é aquilo, ela é muito boa, porém, ela é muito limitada devido aos times que ela pode trabalhar. Normalmente fada com psíquico, né, no máximo, tá? Assim, qualquer time, mano, como alguns acabam botando ela em time fantasma, né, joga no Ghost, ela não faz muito, tá? Não tem como ela fazer muito porque ela fica muito vulnerável nesse time. O time fantasma não buffa ela, não buffa ela de forma alguma, tá? Então acaba, né, quebrando muito ela no meio. Mas dá pra usar o controle dela, só que, né, não fica tão viável, beleza?
Então, assim, eu recomendaria os dois. Mas se for entre um e outro, o Mil Origem, pra mim, é a melhor opção, tá? Porque ele tanca mais, ele dá mais suporte pro seu psíquico, não é principal, porque ele não vai deixar o seu psíquico morrer, né? Ele tem um lance aí de deixar o psíquico imortal por 2 turnos. Então, são 2 Pokémon se você deixar 8 estrelas. E isso faz muita diferença, beleza? Você enfrentar um Mil, né? Pegar um cara com 1000 sem você ter um 1000, é uma diferença muito absurda. Então, ele é uma opção, beleza? Então, é isso. Esse vídeo de hoje ficou maior aqui, né? Sempre que é review de Pokémon, tal, de build, demora pra caramba. Mas, né, é uma review de time, né? Uns time, no modo geral, que vai funcionar muito bem com ele. Aí, né, fica a critério seu, se você quer usar ou não. Ou se você tem uma outra ideia, quiser deixar aí nos comentários também, né, de time, possivelmente possa funcionar, mano. Lembrando que ele é DPS, funciona como tanque, porque a passiva 8 estrelas dele permite ele fazer isso, né? Permite ele tancar, mas o ideal é ele ser dano, tá? Causar muito sangramento, muito dano aí, é Involved. Então é isso, valeu, até a próxima, é nóis.